É desanimador ver a confiança que a turma tá dando para a inteligência artificial. Uma ferramenta que foi criada para auxiliar, ela está sendo utilizada como a voz da verdade. E nessa brincadeira, todo o processo de pensamento, raciocínio, a gente está simplesmente entregando nas mãos de uma ferramenta e no fim das contas ela é o que é, apenas uma ferramenta. Bom, e é sobre uma possível decadência ainda maior da nossa inteligência que eu quero falar aqui nesse vídeo. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Este canal tem como a premissa incentivar vocês a lerem e automaticamente a criar uma rotina de estudo, e eu percebo a IA como sendo um possível vilão de todo o nosso desempenho intelectual caso a gente coloque as confianças erradas em uma mera ferramenta. Bom, eu não estou aqui para gerar nenhuma polêmica, muito pelo contrário, minha intenção com esse vídeo é provocar vocês a pensarem, e eu não vou levantar nenhum tipo de aspecto mais econômico ou social a respeito da IA. Tem outros canais muito melhores para fazerem isso, mas o meu ponto aqui com ela é como a IA pode atrapalhar o desenvolvimento intelectual do ser humano como um todo. E eu andei pensando bastante em relação a isso ultimamente e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas análises e algumas experiências que eu tenho notado. Bom, antes de mais nada, cabe definir, inclusive se você perguntar para a própria inteligência artificial, como é o caso do ChatGPT, para que ele serve, você vai perceber que ele é uma ferramenta que, com base em um comando, ele analisa um banco de dados, que no caso é praticamente a internet, e compila aqueles dados para te devolver o que você está pedindo para ele. Ou seja, ele é extremamente limitado. Por quê? Primeiro, você tem que saber pedir o que você de fato está querendo extrair. Você tem que perceber que, apesar de o banco de dados dele ser a internet, vale ressaltar que a internet tem um monte de inverdades por aí, então ele vai analisar de tudo e ele vai te devolver aquilo que você pediu com base naquele comando que você deu e com base nas configurações de respostas que ele tem. Ou seja, a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta nas mãos do usuário. Ponto. Ela não vai te dar a resposta de absolutamente nada. Ela simplesmente retorna o seu comando. Uma vez definida essa ferramenta, tem uma coisa que é muito interessante. Não é incomum a gente ver um filme de ficção científica, por exemplo, Alien, Star Wars. Todos esses filmes de ficção científica sempre tem um robô que ele é praticamente um autômato, ele é muito mais do que a nossa inteligência artificial é, mas a gente percebe que no fim das contas, apesar de ele pensar como um supercomputador, ele no fim das contas ele é um auxiliar de outros cientistas que normalmente são muito inteligentes também. E isso é uma coisa que me espanta bastante quando eu trago isso para o mundo real, porque quando eu vejo na ficção a utilização de robôs, ele sempre está acompanhado de um grande gênio, de um grande cientista, de um grande estudioso, e às vezes esse robô ele tem uma habilidade especial que ele foi desenvolvido para tal, onde o cientista usa esse robô. Como, por exemplo, o próprio robô do Tony Stark, que eu não me lembro o nome, tem a Ava também, Ex Machina. Então, assim, são vários exemplos que a gente tem na ficção de robôs auxiliando como ferramenta grandes mentes. E aí é onde vem a questão. Eu jogo isso para a atualidade, eu vejo todo mundo utilizando a IA como uma ferramenta de criação, lembrando que ela não cria nada, ela simplesmente devolve com base em parâmetros e comandos uma resposta, que na sua grande maioria ela já foi programada e alimentada para dar determinados tipos de retorno. Então, assim, eu vejo o pessoal colocando muita fé, dando respostas até jurídicas, que tecnicamente talvez elas não estejam erradas. A grande questão é que falta um ser humano por trás para raciocinar e colocar as informações ali. O grande detalhe de tudo isso é que, assim, a gente tá pegando uma ferramenta que era para ser esse auxílio, onde talvez, por exemplo, eu elaboro um texto, jogo o texto, vê para mim se tá legal isso aqui, analisando tecnicamente com base em gramáticas, se isso aqui tá legal, aí ela vai apontar talvez os erros e você melhore, só que foi você que produziu. E aí estão dando para chave de fenda, para furadeira, para parafusadeira, o nome de mecânico. É isso que eu tô vendo. Tá todo mundo colocando as esperanças de tipo, eu nem preciso estudar porque o ChatGPT faz. Eu não preciso contratar ninguém de nível intelectual
intelectual para executar algo, porque eu, como uma mera topeira, eu acredito que eu consigo operar essa ferramenta que, sem os comandos, com os comandos certos, ela já não me dá um retorno satisfatório. Eu nem estou entrando nesse mérito. Tem muitos programadores que estão aí para falar a respeito disso na internet também. Eu estou partindo do pressuposto de que aí ela te entrega o que de fato a gente está esperando que ela entregue, que já nem é o caso. Então, assim, eu estou tirando a capacidade de raciocínio do ser humano e entregando para uma máquina que vai me entregar um resultado padronizado. Isso é muito complexo, isso é muito sério. E aí, essas questões de para que eu preciso saber português se o chat GPT gera para mim o texto do jeito que eu quero? Para que eu preciso saber web design se uma ferramenta de IA cria para mim uma imagem? Para que eu preciso aprender? Você tá ouvindo o que eu tô falando? O começo dessa frase? Para que eu preciso aprender? Para que eu preciso saber? Para que eu preciso entender? É justamente nesse para que eu preciso saber, aprender, fazer, que eu tô deixando para trás a única capacidade que nós seres humanos temos. Deixando para trás no uso indevido, incorreto da ferramenta, depositando a confiança na ferramenta, que a gente simplesmente abandona a única coisa que é nossa. E eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante, que todo mundo tem uma parcela que morre de medo da inteligência artificial dominar o mundo. E a única coisa que eu percebo é que a inteligência artificial ela vai de fato dominar o mundo de tão burro que o povo vai ficar de usar ela. Porque a gente vai ficar tão acomodado, com tanta necessidade do uso da ferramenta que a gente não faz mais nada. Por exemplo, tem uma propaganda de celular na Max que a moça escaneia a etiqueta da roupa para o celular falar para ela, para a inteligência artificial passar para ela o que é, como ela deve lavar a roupa e como ela deve secar a roupa. Vamos combinar. A minha avó sabe ler uma etiqueta de roupa. Por que eu não aprendi? Por que eu tenho que estar tão acomodado ao ponto da IA fazer isso? Ah, Zé, mas a IA facilita. Não, ela facilitaria se eu apontasse para ela a roupa e ela, na análise do próprio tecido, com base na foto, ela me trouxesse todas essas informações. Porque eu não conheço tecido. Só uma pessoa especialista conhece tecido. Agora, a etiqueta da roupa, ela é praticamente universal. E é um aprendizado muito simples. A gente está terceirizando coisas básicas. Daqui um dia a pessoa vai ter que colocar o celular, a IA na placa de 60 km por hora na beira da rodovia para saber que aquela via é de 60 km. Isso é bizarro. E tá acontecendo. Tem jovens, adolescentes que estão perguntando pro chat GPT o que ele tem que fazer da vida. Como se fosse um estudo vocacional. Para um psicólogo ajudar em teste vocacional, ele tem que ter estudado um monte para ajudar e ainda tem dúvida. Tem um monte de teste, um monte de coisa. Não, eu vou lá na IA, digito o que eu faço da minha vida e o chat GPT dá a resposta. E tá todo mundo confiando nisso. Todo mundo achando que é bonito. E o pior de tudo isso é com toda a nossa falta de perícia, de conhecimento, de saber, de aprender, a gente tem um outro detalhe. Eu não sei nem julgar o que a ferramenta tá produzindo. Se é boa, se é ruim, se tá certo, se tá errado, que parte ela acertou, que parte ela não acertou. O povo tá dando resposta jurídica, fazendo tudo de qualquer jeito, porque a ferramenta faz. Não, a ferramenta não faz. A ferramenta é uma ferramenta. Uma furadeira não fura a parede sozinha e pendura o quadro. A gente tá invertendo os papéis. A gente tem que usar a nossa cabecinha para poder operar a ferramenta e falar as coisas para a ferramenta. E detalhe, essas ferramentas, inclusive o ChatGPT, eles são treinados para ser bonitinho. Eu falo uma coisinha para ele conversa bonitinho comigo, agradável. Ele não é ríspido, ele não é sem educação, ele não fala que eu tô errado. Nunca que o ChatGPT fala que eu tô errado. Acho? Então a IA, ela precisa de pessoas inteligentes para operá-la. E quando eu vejo a forma como que o pessoal tá utilizando a IA hoje, eu lembro que quando eu fui fazer engenharia civil, eu fiquei muito revoltado porque eu cheguei lá em 2013 para fazer engenharia civil, já tinha AutoCAD, tudo, SketchUp, computador, tudo. E aí eu chego para fazer a aula de desenho técnico, eu tenho que desenhar à mão. Eu fiquei maluco. Falei, cara, a gente já tem o AutoCAD, esquece isso aí, vamos pro AutoCAD. Aí o professor, que você precisa saber. O professor também tem hora que não ajuda nas respostas. Porque você precisa saber, porque se você não souber isso aqui, vai que uma hora você não tem o computador e aí você aí eu não tenho o computador, eu vou usar o chão para fazer. Não, o conhecimento é construído. Já cansei de falar isso aqui nesse canal. O conhecimento ele é construído. Criaturinha, você tem que aprender como funciona o desenho na mão, para você sentir, para você internalizar como é que funciona um desenho técnico. Minha esposa também faz web design, é o mesmo caso. Poxa, cheguei para fazer web design, tô fazendo desenho na mão. Sim, para você internalizar aquilo. Zé, mas isso não tem necessidade. Tem sim. Quer um exemplo?
exemplo? Vou dar um exemplo muito simples. Todo mundo que joga videogame já deve ter colocado uma mãe, uma tia, alguém que não manja dos Paranauê pra jogar. Aí, toma um tiro ou um projétil, alguma coisa, ela vai desviar, em vez dela apertar no controle, ela desvia com o corpo. Por quê? Por que ela desvia com o corpo? Porque ela já sabe que pra ela desviar de algo, ela tem que desviar aqui. E você que tá acostumado a jogar o videogame, você sabe que pra desviar ali, nesse caso específico, é no analógico. Da mesma forma que o guri que é muito fissurado em videogame, a hora que ele precisa jogar um futsal na escola, ele não consegue, ele toma uma bolada na cara porque não tem domínio do próprio corpo para poder desviar. Você acha que o desenho técnico, manual, ele é aleatório? Não, vamos para o AutoCAD logo. Não, vamos para a ferramenta logo. Não, você tem que saber operar, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que internalizar aquilo, você tem que construir esse conhecimento para você catar uma ferramenta dessa e arregaçar. Cara, tem gente fazendo mágica com a IA. Tem gente fazendo mágica. E quem é que tá fazendo mágica com a IA? Ah, é o tiozinho da esquina lá do coisa. Não, são os melhores. E os melhores ainda estão vendo que a ferramenta não é tão boa assim. Os melhores também estão vendo que ela tem limite. São os melhores, são os mais inteligentes, são os mais capacitados. Capacitados em quê? Em operar IA? Não. A grande maioria são pessoas capacitadas para fazer as coisas que eles fazem. Eu estou fazendo um curso no meu trabalho sobre a nova lei de licitações. O consultor do Tribunal de Contas que foi para ministrar o curso pra gente, o cara é um crânio. Eu olhei para ele, vi ele contando, dando uma aula, aplicando conteúdo e falei, tá, esse cara, se tacar ele num chat GPT na mão dele, ele brinca. Não, me dê quais são os artigos da lei que trata sobre determinado tema. É pra isso que serve. E ele ainda vai pegar o resultado do chat GPT e vai ver se não tá errado. Eu não tô dizendo que ele lance mão desse recurso, mas assim, você percebe, o cara sabe o que ele pergunta, o chat devolve pra ele e ele sabe, ele já tem aquelas leis praticamente de cor na cabeça. A única coisa é que o chat atalhou o serviço pra ele e agora ele vai fazer uma análise mais sucinta, ver se tá condizente com o que ele precisa e continuar efetuando a tarefa dele. Às vezes a gente aqui pra elaborar um roteirinho, uma coisinha, joga pra fazer uma coisinha ou outra, mas tipo assim, tá tudo na cabeça. Então eu não tô dizendo que a inteligência artificial não é uma ferramenta útil, muito pelo contrário, ela pode ser de grande valia, porém a gente tem que entender que se a gente não tiver capacidade suficiente para saber o que a gente está pedindo, poder de inteligência, poder de domínio para poder analisar o que ela está dando, julgar o resultado que ela está dando e extrair o que ela tá dando de verdade, isso não vai servir de nada. E para quem tá louco achando que a IA tá criando coisas, aí é muito pior. A inteligência artificial não cria nada. E eu vou falar muito disso num próximo vídeo que eu vou lançar, que inclusive eu vou usar Fullmetal Alchemist Brotherhood para explicar. Fullmetal tem uma metáfora gigantesca para explicar o que é o processo de criação, que é uma coisa que uma ferramenta sem vida não consegue fazer. Então, continue aqui no canal, se inscreva no canal, ative a notificação para não perder os vídeos. Acredito que essa ferramenta vai gerar ainda alguns outros vídeos aqui, fazendo algumas análises aqui. Espero que vocês comentem aí as opiniões de vocês. Onde é que eu tô equivocado aqui, pra gente poder rever, que é um tema que tá em voga, é um tema que eu tenho pensado bastante e eu achei bastante interessante, tem uma premissa bastante interessante, eu era extremamente contra, a minha esposa inclusive conseguiu me convencer do contrário, de ver a utilidade por trás dela, só que eu percebi que o pessoal tá nadando de braçada. Não sacrifiquem a sua inteligência, os seus estudos, os seus esforços e entreguem tudo na mão de uma ferramenta. Faça o inverso. Se sacrifiquem, se esforcem e use a ferramenta como um atalho, uma auxiliadora ou uma ferramenta como ela é. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal para os próximos vídeos e tô indo nessa. Valeu, fiquem todos com Deus e fui!